Vamos lá, galera. A gente vai ver aqui agora mais uma das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, eu vou partir do que para a gente aqui é importante, que inicialmente, né, é olhar para esses triângulos que aparecem aqui, e todos eles, né, assim como, por exemplo, o maior ABC, ele vai ter o ângulo aqui de 90 e o ângulo alfa, ele também vai ter o ângulo aqui em cima, eu vou nomear esse ângulo, né, é o ângulo θ. Como ele tem, somando 180 graus, θ 90 e alfa, o ângulo HDC, o triângulo IEC, o triângulo JFC e o triângulo KGC terão também os mesmos ângulos, já que cada um deles já tem 90 e alfa como ângulos desses triângulos que todos são retângulos. Então a gente tem com certeza, por exemplo, que aqui eu tenho um ângulo θ, que aqui também eu tenho um ângulo θ, que aqui também eu tenho um ângulo θ, e que aqui também eu tenho um ângulo θ. Logo, a gente observar, todos esses triângulos aí são triângulos semelhantes quando a gente pega esses triângulos 2 a 2. Vamos usar aqui uma semelhança bem útil, que é a semelhança entre o triângulo, por exemplo, ABC. Nessa ordem eu peguei θ, 90 e alfa. E o triângulo, por exemplo, HDC, pegando também θ, 90 e alfa. Tá aí. E vamos fazer para o triângulo ABC com base no ângulo alfa, tá? Então, nossa referência vai ser o ângulo alfa. Poderia ter para o ângulo θ também, não mudaria absolutamente nada, mudaria só a posição, mas eu vou tomar o ângulo alfa como referência. Eu vou pegar a razão entre o cateto adjacente, que é o cateto que está do lado do ângulo, ele é um dos lados do ângulo. O cateto adjacente a alfa no triângulo ABC, que é o cateto BC. E a hipotenusa desse triângulo, que vai ser AC. Logo, isso vai ser igual à mesma razão no triângulo semelhante a ele, que é o HDC. Então, vai ser a razão entre o cateto adjacente a alfa no triângulo HDC, que é BC, e a hipotenusa desse triângulo, que é o HC, que eu acabei de pegar aqui, para esses dois triângulos, foi a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa desse triângulo. E dá para a gente repetir, né, esse mesmo princípio aí agora, essas mesmas razões, usando outras semelhanças, em outros triângulos. A gente pode também pegar, por exemplo, a semelhança do triângulo ABC com o triângulo, por exemplo, IEC, que também tem θ, 90 e alfa nessa ordem. Então, IEC. E fazer o cálculo da mesma razão. Eu vou pegar a razão entre o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa, e lá no triângulo IEC, isso vai ter que ser igual, evidentemente, à razão, né, com lados que são correspondentes, que é a razão entre o cateto adjacente a alfa, que é o EC, e a hipotenusa desse triângulo, que é IC. E assim como eu fiz para esse par de triângulos, eu posso também pegar outros dois triângulos, novamente pegando o triângulo ABC como referência. Eu posso fazer que esse triângulo ABC, por exemplo, é semelhante, aí na mesma ordem de ângulos novamente, respeitando essa ordem, ao triângulo KGC. E repetir a razão, né? Eu vou ter aqui de novo a razão entre BC e AC, que é o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa do triângulo. No triângulo KGC vai ser a razão entre GC e a hipotenusa do triângulo, que é KC. Em ambas as razões, né, que a gente pode concluir agora, após fazer todas, é que, independentemente do tamanho do lado, essa razão entre o cateto adjacente ao ângulo alfa e a hipotenusa do triângulo, para esse triângulo retângulo, ela vai ser a mesma, qualquer que seja o triângulo que tenha ali o ângulo alfa, o ângulo de 90, o ângulo θ, evidentemente. Ou seja, qualquer triângulo que tenha ali ângulos que são iguais, né, ou quaisquer triângulos que têm ângulos iguais entre si, essa razão entre cateto adjacente e hipotenusa, ela vai ter sempre o mesmo valor. A gente tem isso aqui, se a gente observar, ó, essas três equações que a gente chegou, essa equação e essa equação. Percebe que das três equações, a gente tira a seguinte conclusão: ó, a razão entre BC e AC do triângulo ABC, que é a razão entre cateto adjacente a alfa e a hipotenusa, ela vai ser igual no triângulo HDC a mesma razão, o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa.
que vai ser igual também, né? Está aqui a igualdade, a razão entre o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa, só que agora no triângulo IEC, e que não por menos é igual também a razão entre o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa no triângulo KGC. Então está aí a mesma razão entre o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa no triângulo KGC, dando o mesmo valor para todos os triângulos, independentemente do lado, ou seja, depende somente de quem é esse ângulo. Essa razão também tem um valor fixo, né? Um valor fixo, evidentemente, já que ela não muda uma vez fixado esse ângulo, uma vez dado esse ângulo. Então, a gente dá um nome para essa razão em qualquer triângulo, né? Que é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo agudo no triângulo retângulo. Então, cateto adjacente a esse ângulo agudo que eu escolhi. E a hipotenusa, como essa razão é a mesma, independentemente do tamanho dos lados, né? Evidentemente que depende somente dos ângulos, e aí cada ângulo, a razão recebe o mesmo nome, ela vai ser calculada do mesmo jeito, mas é claro que com ângulos diferentes você vai ter tamanhos de lados diferentes, mas ela se mantém independentemente do tamanho dos lados, desde que você tenha esse mesmo ângulo. Então essa razão ela recebe o nome, né? É a razão cosseno do ângulo. Fala que é o cosseno de alfa. Ah, o que é o cosseno de alfa? É a razão entre o cateto adjacente ao ângulo alfa, ou ao ângulo agudo, né, que eu estou tomando, e a hipotenusa do triângulo. Bom, o nome dessa razão, então, está aqui, é o cosseno, já que não muda, já que ela é a mesma, né, independente do tamanho do lado, então vamos batizá-la, vamos dar um nome para ela. Cada ângulo vai ter o seu cosseno, perceba que é um valor fixo, né? Dado o ângulo, você calcula essa razão e para aquele ângulo específico, ela vai ter sempre o mesmo valor, qualquer que seja o triângulo, independente do tamanho dos lados. Então essa razão é a razão trigonométrica, a gente dá o nome de cosseno, assim como a gente tem em outro vídeo aí, a razão seno. Poderia ser feito da mesma forma para o ângulo θ. Eu calcularia para o ângulo θ a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Em todos os triângulos eu iria verificar que para o ângulo θ também essas razões elas são todas iguais. Então quer dizer que para o ângulo θ ele também tem o seu cosseno no triângulo retângulo, que também vai ser a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo. É isso aí, galera. Valeu mais uma vez. Saúde e alegria para todos. Deus abençoe. Amém.